É impressionante, sabe, queridos, como a gente vive num país sem governo, ou um desgoverno, ou um homem que está no governo que só faz coisas para prejudicar a população. E o que mais me revolta é ver pessoas que se dizem crentes votar num bandido desse. Bandido é o que ele é. Porque é um sujeito que está sempre do lado do mal. Apoia Irã, apoia Hamas, apoia Maduro, apoia Cuba, apoia tudo aquilo que está do lado errado, ele está lá. Ele se diz o pai dos pobres. Ele ousa ciclicamente se dizer o pai dos pobres. Um sujeito rico, milionário, com filho milionário, com a família milionária, a mulher que morreu era milionária, e fazem viagens milionárias, gastam dinheiro público de uma forma irresponsável, como se fosse deles, e não estão nem aí com o pobre, ficam com aquele discurso chato, abusado, que eu não suporto ouvir a voz desse homem. Eu não suporto. Ele é intragável. Eu estou aqui com um relatório médico, mais um, que foi rejeitado pelo INSS. Eu vou olhar apenas algumas linhas para a educação. Diz assim, o médico, que a minha filha, funcionária pública, afastada de suas atividades laborais, a paciente encontra-se em acompanhamento psiquiátrico por quadro clínico complexo, grave e de evolução prolongada. A paciente apresenta diagnóstico de transtorno de personalidade emocionalmente instável, tipo borderline, associado a histórico de sintomas depressivos recorrentes, impossibilidade importante e o uso abusivo de medicação, prejuízo significativo de autocuidado, instabilidade funcional e necessidade de supervisão familiar próxima. Há também histórico de transtorno por uso de estimulante prescritos, especialmente metifenato, além de uso problemático prévio de hipnóticos e benzodiazepínicos. Ele continua dizendo que, apesar de alguma melhora parcial em relação ao quadro atual, ela permanece com importante fragilidade psíquica, baixa autonomia funcional, risco de recaída, necessidade de supervisão, de medicação e finanças, além de limitação importante para atividades básicas fora do ambiente familiar. E ele conclui dizendo: recomenda-se, portanto, manutenção do afastamento laboral por período no mínimo de 90 dias, com segmento psiquiátrico regular, manutenção de controle familiar das medicações, restrição de acesso à situação de risco, rotina estruturada, psicoterapia e reavaliação periódica de capacidade profissional. Apesar de tudo isso, o INSS negou pela segunda vez o benefício dela. Por quê? A gente sabe que o INSS é tal rombo que esse governo corrupto fez, e o filho de Lula fez, junto com seus comparsas, às custas do trabalhador. Infelizmente, amados, é esse país que nós vivemos, é esse governo que nós temos. Só há uma saída: é extirpar essa raça do poder. É colocar a direita no poder. Flávio tem rabo preso, Flávio tem isso, tem aquilo. Não pode ser pior. Não pode ser pior. Ele pode ter os defeitos que tiver, mas ele não pode ser pior do que esse homem. Aliás, ninguém pode ser pior do que esse homem. Esse homem é o capeta. Esse homem é o capeta. Ele tem pacto com o diabo. E a mulher dele, pior ainda. É possível que as pessoas não estejam enxergando o óbvio, a situação em que nós estamos, o buraco que esse país está bem mais se afundando. E onde é que nós vamos parar? Uma Cuba? Uma Venezuela? Uma Guatemala? Um desses países miseráveis em que a gente procura uma mercadoria no supermercado e quando encontra não tem condições de comprar? É isso? O que é que vocês estão esperando? Estão esperando a gente tirar esse ponto para tirar esse homem do poder? Eu não consigo acreditar quando eu vejo essas pesquisas dizer que 45% da população ainda acredita nas mentiras desse salafrário. Eu não consigo acreditar. Eu nunca falei de política. Eu nunca usei meios, sejam na internet, seja
um púlpito, seja onde for, para estar falando de política, mas eu estou revoltado. Eu estou revoltado. E eu espero que Deus tenha misericórdia dessa nação e que abra os olhos dessas pessoas que ainda acreditam nas mentiras desse homem. Principalmente você que diz que é crente.